Meus irmãos, o mês de maio é um mês onde nós comemoramos o mês da família e naturalmente damos ênfase também, não somente no mês de maio, mas destacamos o tema família. E nesta noite eu quero trazer uma palavra sobre este tema, família inabalável. Nós vamos fundamentar esta mensagem no texto de Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49, um texto bastante conhecido, dito por Jesus Cristo, orientando sobre o que significa obedecer à palavra de Deus e a consequência da fidelidade, a obediência à sua palavra. Lucas 6, 46 a 49 diz assim a palavra de Deus: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Veio a inundação, a torrente deu conta àquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Até aqui. Esta orientação de Jesus, ela está baseada no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O que seria uma família inabalável? Na minha perspectiva, seria o ideal para nós. Essa família inabalável, ela existe? Segundo as orientações de Cristo, que nós vamos pensar nesta mensagem, sim, é possível. Uma família inabalável não significa que ela está isenta de provações, de tribulações, de tristezas. Não significa que essa família não possa ser pego de surpresa, até porque não existe somente um controle ou uma única situação ou um ramo, talvez, para que tudo corra bem. Nós não podemos nos esquecer de que nós vivemos em um mundo, como eu preguei na mensagem de quinta-feira, quem esteve aqui ou assistiu, as 5 convicções da vida cristã. Estamos em um mundo que é governado pelo maligno. Deus está no controle, Deus é soberano, mas quando eu digo que o maligno governa, é que existe um sistema neste mundo e que nós temos que andar contra esse sistema, que é um sistema do maligno. Então, uma família inabalável, ela está nesse mundo também, nesse contexto, de dificuldades, de tentações. Esta família inabalável, ela é também formada por pessoas pecadoras, que têm as suas responsabilidades diante de Deus, individuais e também como um grupo de pessoas, seja a sua casa, ou talvez o seu grupo de trabalho, as pessoas com quem você convive. Então, quais são as características que Jesus nos aponta desta família inabalável a partir desta mensagem? Nós sabemos que o contexto deste texto, ele não está diretamente relacionado à família, porém, as lições de Cristo, que ele nos ensina aqui,
é naturalmente aplicável e possivelmente onde nós podemos extrair estas lições para os nossos dias. Então, a primeira característica é que a família inabalável não vive o cristianismo da boca para fora. Quando o texto diz: por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Chamar Jesus Cristo de Senhor e não obedecê-lo, algo está errado aqui. Chamar alguém de Senhor já é de tamanha responsabilidade. E entender que Jesus Cristo é o seu Senhor e não obedecê-lo, Jesus Cristo então mostra a consequência disso. Ele faz uma conexão entre chamá-lo de Senhor e então obedecer os seus ensinamentos. Em 1 João capítulo 3, versículo 18, diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Cristianismo, meus irmãos, não é somente palavra. O cristianismo não é somente conhecimento da palavra. Cristianismo não é somente koinonia, este encontro, esta comunhão, a comum união. Cristianismo é também obras. E é claro que nós sabemos, Efésios capítulo 2 vai falar sobre isso, de que nós não devemos fazer as obras, as boas obras, para sermos salvos. Mas é o contrário. Porque nós somos salvos, é que nós então praticamos boas obras. Agora, quando nós não estamos praticando, quando nós não estamos colocando em prática aquilo que nós temos aprendido, porque o aprendizado é constante, na leitura da palavra de Deus, nos cultos, nos estudos. Então, quando nós não colocamos em prática, estamos fora do trilho. E haverão consequências por causa disso. A família inabalável, ela não vive o cristianismo da boca para fora. A família que vive o cristianismo da boca para fora, ela teme a Deus quando lhe convém. Ela também não tem compromisso com o aprendizado, nem com o ensino, nem com a evangelização, não tem compromisso com a comunhão, com o fazer discípulos, assumir alguém para ensinar que aquela pessoa seja também uma pessoa parecida como Jesus. Ela vive o cristianismo, então, como lhe convém. Agora, a família inabalável, ela entendeu a diferença do querer e obedecer. Ela não fica somente no eu quero, ela vai lá e obedece. Não vive o cristianismo da boca para fora. Ouvi uma frase que eu achei interessante, que se aplica aqui. Meninos fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. O imaturo na fé talvez seja essa pessoa que faz o que quer. Eu não quero ler a Bíblia, eu não vou ler. Eu não quero resistir a esta tentação, então eu não vou resistir. Mas eu sou crente. Mas o homem não. O maduro na fé, ele entende que ainda que não queira, porque não querer ler a Bíblia, meus irmãos, eu já disse isso aqui, não querer ler a Bíblia, não querer vir para a igreja, não querer obedecer ao Senhor em sua casa, tudo isso faz parte do homem caído que somos. Você não quer ler a Bíblia? Está tudo certo. A sua carne está vivinha da silva e ela precisa ser crucificada.
ainda que eu não queira, mas eu preciso, então eu vou lá e me alimento da palavra. Eu colho frutos por fazer aquilo que precisa ser feito. Então, esta é a primeira característica. A família inabalável não vive o cristianismo da boca para fora. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A segunda característica é que a família inabalável presta atenção no que Cristo diz. Versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Eles buscam a Deus intencionalmente, ouvem a Deus propositalmente e obedecem a Deus naturalmente. Agora, para chegar a obediência ser algo natural, é um processo. E Jesus vai falar sobre isso aqui. Aquele que vem a mim, Senhor, Senhor, ouve as minhas palavras, mas aí vem a obra, né? E as pratica. Entre conhecer a palavra e praticar, eu quero mostrar aqui os 5 níveis do relacionamento com a Bíblia, extraído de um estudo do pastor Lécio Dornas. 5 níveis. O primeiro nível é o nível da percepção. E o verbo deste nível é o verbo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada. Pelo nosso celular nós podemos, os aplicativos agora, além dos textos bíblicos, em várias versões, nós podemos dar um play e ouvir, não precisamos nem ler ali, né? Ouvir a palavra de Deus. Mas o ouvir da palavra é um primeiro nível. E o que me preocupa é que existem cristãos que estão apenas neste primeiro nível. Eles simplesmente ouvem a palavra de Deus. Se tem alguém para pregar, eu ouço. O segundo nível é o nível da constatação. E o verbo deste nível 2 é o verbo ler. Então eu ouço a palavra, mas eu também a leio. Nós temos este privilégio de termos a Bíblia não somente em português, mas em várias versões, que facilita a nossa compreensão. Às vezes nós estamos lendo a Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, e tem algumas palavras ainda um pouco clássicas, então a gente pode pegar ali a Nova Versão Internacional, agora tem a Nova Almeida atualizada, a Nova Versão Transformadora, tem várias versões que nós podemos ler, mas tudo para entendermos melhor a palavra de Deus. É o segundo nível, o nível da constatação. Agora, nem sempre aquilo que lemos, entendemos. Então eu posso ouvir a palavra de Deus, eu posso ler a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Então você está no nível 2. Agora, você entende tudo que lê? Não foi essa a pergunta que o eunuco fez para Felipe, lá em Atos? Né? Como eu posso entender se não há quem me explique? Então nós vamos para o nível 3, que é o nível da investigação. E o verbo deste nível 3 é o verbo estudar. Eu ouço a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, mas eu também preciso estudá-la. Eu preciso investigar. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Os bereanos ouviam a palavra de Deus,
mas ouvindo, eles depois liam a palavra de Deus e estudavam para saber se o que estava sendo pregado era de fato a mensagem da palavra. Constatação, segundo nível, e investigação, terceiro nível. Nós temos que investigar. Quando nós lemos um texto, nós precisamos fazer perguntas. Lá no seminário nós aprendemos, na aula de homilética, a fazer perguntas para o texto, para facilitar o nosso entendimento. A primeira pergunta é: quem são as pessoas que estão neste texto? E ali, Jesus Cristo com os discípulos. E essas pessoas se parecem com quem no mundo de hoje? Porque nós temos que trazer as lições da palavra de Deus, daquele contexto, né, do Oriente, de 2000 anos atrás ou mais, e nós temos que aplicar para os dias de hoje. A segunda pergunta: aonde eles estão? Terceira pergunta: trama. O que é que está acontecendo aqui? Quarta pergunta: quais são as verdades eternas deste texto? O que se aplica aos dias de hoje? São 7 perguntas no total. Isso uma das formas de se extrair lições do texto. Tudo para facilitar o nosso entendimento. Porém, nós chegamos em algumas partes da Bíblia em que nós não sabemos, né? Teve um dia que, meu Deus, eu lembro, logo que eu comecei, eu não estava nem no seminário, eu fui inventar de pregar. Aí eu li ali Betânia. Então, a Betânia a Betânia. Aí quando eu fui ver, era uma região chamada Betânia. Eu falei, meu Deus, a necessidade de se investigar, de estudar. Nível 3. E aí nós temos recursos. Bíblia de estudo, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, atlas bíblicos. Então são ferramentas que dão suporte para nós estudarmos a palavra e então investigarmos. O quarto nível é o nível da reflexão. O verbo do nível 4, meditar. Agora que eu já li o texto, as dúvidas que eu tinha, eu já pesquisei no dicionário, quem era este personagem, qual era esta região. É como se os nossos olhos, é como se a luz se acendesse. Agora eu estou entendendo, de fato, esta passagem. Nível 4, reflexão. Então nós vamos meditar naquelas verdades, naquelas lições. E aí é o momento em que nós fechamos a Bíblia, mas aquilo não sai da nossa cabeça. Nós estamos ali, ruminando, estamos pensando naquilo que nós estudamos. Senhor, isso aqui foi impactante. Isso aqui foi forte. Teve uma vez que eu estava preparando uma série de mensagens que eu preguei aqui, no livro de Hebreus. E eu estava no gabinete, e meus irmãos, eu tive uma experiência tão forte, uma experiência pessoal com a palavra. Hebreus já é um livro riquíssimo, que eu não conseguia me mover. Eu não conseguia me mover, de tão impactado que eu fui por aquele estudo, porque de fato a gente vai descobrindo as coisas e a gente fica encantado com a palavra. Então nós precisamos meditar na palavra. E por fim, depois de ouvir, ler, estudar, meditar, aí vem o nível 5, ação. E o verbo é praticar. Perceba que não basta querer, mas nós temos que conhecer a palavra para poder obedecer de forma correta. É como alguém que sai daqui e vai para Londres
sem pegar a cartilha do Detran de lá. Para começar, ao invés de você dirigir do lado direito, você dirige do lado esquerdo. Você vai do lado esquerdo. Já começa tudo trocado. Então, como que nós vamos obedecer os ensinos de Cristo se nós não estamos parando para dar ouvidos a Ele? Então, a família inabalável, ela presta atenção no que Cristo diz para poder praticar a palavra. Ela não vive o cristianismo da boca para fora, ela de fato para e ouve o que Cristo tem para dizer, através da palavra, através dos louvores, através de uma pregação, através dos cultos que participamos. E então nós temos a tendência de aprendermos e então colocarmos em prática. A terceira característica desta família inabalável é que ela tem consciência das suas responsabilidades. O texto diz, no versículo 48, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A família inabalável, ela tem consciência das suas responsabilidades. E a responsabilidade é primeiramente essencial para a obra se solidificar. Eu tenho uma missão na minha família cristã. A responsabilidade exige muito tempo de trabalho. Nós não aprendemos da noite para o dia a palavra. O apóstolo Paulo, para ele começar o seu ministério, foram aproximadamente 15 anos, estudando, aprendendo, colocando em prática. Ele não caiu do cavalo e já saiu pregando, não foi assim não. Então nós temos que, a própria palavra no texto lá em Atos, por exemplo, na situação dos diáconos, né? Vamos escolher homens, mas eles precisam ser experimentados. O que significa isso? Vamos ver primeiro, vamos fazer uma experiência, para saber se eles são cheios do Espírito Santo, se eles têm maturidade. E maturidade não é da noite para o dia, é conhecimento colocado em prática, de fato. Então exige trabalho pesado. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, disse Jesus aqui. É trabalho pesado. Um exemplo, a família de Noé permaneceram fiéis até o último dia, até começar a chuva, sendo tentados, sendo provocados, sendo perseguidos, mas eles permaneceram fiéis. Quanto tempo durou isso? Mas o Senhor estava com eles. Agora, a omissão das devidas responsabilidades na família superficializam a fé. Nos colocamos em situação de risco, e a verdade é que, quando nós não investimos, a nossa família, ela será abalável e não inabalável. Nós não temos garantia de que prevaleceremos após as torrentes, as chuvas, as tempestades. Mas quais são as nossas responsabilidades? Neste terceiro ponto, a família inabalável tem consciência das suas responsabilidades. Mas quais são elas? O versículo 47, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Uma família inabalável, ela tem esta consciência de que ela precisa ir até Jesus, aprender as suas lições, né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e obedecer.
Não tem mistério. É obediência. É no momento que estivermos nervosos, segurarmos a onda. A resposta branda, a palavra branda, desvia o furor. Eu não estou falando aqui que é facinho, não. Mas são nesses momentos de paciência, de impaciência, na verdade, né? Para colocarmos em prática o exercício da paciência. Estas são as nossas responsabilidades. E a família inabalável, ela sabe que elas existem. A quarta característica, a família inabalável, ela está preparada para as provas. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Existem fases, meus irmãos, difíceis na vida, que são toleráveis. Existem fases difíceis na vida, mas outras têm forças para nos derrubar. Existem fases difíceis na vida que nós temos controle sobre elas. Mas existem fases difíceis na vida que nós não temos controle sobre elas. E a pergunta é: o que fazer? E a orientação de Jesus aqui é: venha a mim, ouça as minhas palavras e as pratica. Que quando estas fases difíceis, que vocês não terão controle sobre elas, chegarem, vocês não serão abalados. Meus irmãos, isto aqui é um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Não é mágico, mas é responsabilidade. É eu chamar a responsabilidade para mim. Sabe por quê, meus irmãos? Fica muito fácil eu ficar dando culpa da minha esposa quando o problema é familiar. Fica muito fácil eu ficar dando culpa nos meus filhos quando o problema é familiar. Mas eu preciso chamar a minha responsabilidade. Chamar a mim a responsabilidade. E se eu quero um lar mais pacífico, independente de todos, eu preciso começar. Eu preciso promover a paz. Se eu quero um lar com menos discussões, eu preciso aprender a falar. Eu preciso aprender a falar. Se eu quero ser uma família inabalável, ou desfrutar desta família que prevalece depois dos tempos de provas, a responsabilidade é minha. É como se fosse o seguinte: e se tudo dependesse de mim? É isso que eu preciso fazer. Porque ficar julgando a responsabilidade, não, porque você que não faz isso, porque você que é assim, porque você que faz desse jeito, porque se você não tivesse feito isso, se você... Ei! Fica fácil. Mas a família inabalável, ela está preparada para as provas, porque juntos eles cavaram, lançaram os alicerces até chegar à rocha. E aqui Jesus está falando aprender a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, investigar a palavra, mas colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Porque senão nós seremos uma enciclopédia ambulante, conhecedores da Bíblia andando para cima e para baixo, mas que discute, que fala palavrão, que dá mau testemunho, que
ninguém gosta de ficar perto, que só reclama. Isso não é característica de uma família cristã. Meus irmãos, não é. Porque aí nós vamos fazer aquilo que a gente quer. Ah, mas tem a questão de personalidade. A Bíblia não fala nada de personalidade. Pelo contrário, fala de João, que era uma pessoa mais geniosa que Pedro, mas que virou discípulo do amor. Transformação. Depois do encontro com Cristo. As provas, nós não temos controle sobre todas as provas, sobre todas as dificuldades. Nós não temos. Mas nós podemos evitar algumas. Nós podemos evitar algumas. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Então, se você deixar de semear a palavra em casa, deixar de alimentar a sua vida espiritual, deixar de colocar em prática, você vai colher, porque de Deus não se zomba. Existe uma lei chamada lei da semeadura, e que cabe para todo ser humano. Quando plantamos, colhemos. Quando somos os melhores profissionais, nós podemos ter os melhores salários, os melhores lugares, os melhores empregos. Isso não é uma regra. Mas nós temos que ser os melhores. E quando somos os melhores, então nós somos procurados. Então há consequências. O aluno que passa em primeiro lugar em medicina, foi à toa? Foi no chute? Não. Plantou? Vamos lá. E há uma honra da parte de Deus aqui. Então, meus irmãos, nós podemos driblar fases difíceis, mas existem algumas que nós não temos controle. E que aí eu entendo que às vezes até o Senhor nosso Deus manda essas provas para fortalecer as nossas raízes. A pergunta é, e quando elas vierem? Será que nós vamos permanecer em pé, firmes? Porque a tempestade passa. Depois vem um arco-íris, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite passa, mas a questão é, como que nós iremos amanhecer? E a resposta, meus irmãos, da família inabalável, destas lições de Cristo para nós, está na obediência à palavra de Deus. Em casa, no trabalho, na família, no grupo de amigos, não sentar na roda dos escarnecedores, não dar ouvido aos conselhos dos ímpios, as orientações da palavra. A característica número 5, a família inabalável não vive de aparências. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces. Aquela casa linda, mas que se passar uma tempestade tropical, vai levar. Jesus nos traz uma reflexão muito séria sobre esta questão da aparência. Meus irmãos, a aparência da vida religiosa, da vida espiritual, ela é um engano. A aparência espiritual é uma vaidade. Se investe no exterior, mas não cuida do interior. E a vida cristã é muito mais do que o exterior.
pastor Lécio dizia, o crente de primeira é o crente de segunda-feira em diante. Porque ser crente domingo é mamão com açúcar. Facinho, facinho. A gente já sabe os nossos deveres no domingo. Nós já sabemos. Mas e de segunda-feira em diante? Então, se nós somos um crente somente no domingo, estamos sendo cristãos de aparência. E Jesus Cristo está dizendo aqui que viver de aparência é nos colocarmos em perigo, em situação de perigo. Porque as tempestades virão, as aparências vão embora, elas não têm durabilidade. Provérbios 31, 30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Falando da aparência física, até a aparência física vai embora, mas o temor ao Senhor, a mulher será louvada. Então nós não podemos viver de aparência, porque viver de aparência é não construir os alicerces. E como, então, o que fazer para mudar esta realidade da aparência? Primeiro, reconhecimento. Será que eu estou vivendo uma vida de aparência? Uma vida religiosa de aparência? Será que na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra? Será que na frente dos meus irmãos eu tenho uma postura e dentro de casa eu tenho outra postura? Será que eu tenho dito que tenho aprendido a palavra, mas que na verdade eu não tenho nem, minha Bíblia só fica fechada dentro de casa? Será que quando eu medito, eu tenho colocado em prática aquilo que eu tenho aprendido? Aparência. Primeiro, reconhecimento. Segundo, arrependimento. Ó Deus, eu não tenho feito aquilo que deveria estar fazendo de fato. E meu irmão, minha irmã, é você e Deus. Não precisa contar para ninguém. É você e Deus. Reconhecimento. Segundo, arrependimento. Terceiro, comprometimento. É você fazer um compromisso, renovar as suas alianças com o Senhor, renovar as suas alianças com a palavra de Deus e renovar o seu compromisso de obedecê-la. Porque as tempestades virão, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde ela chega e às vezes não dá nem sinalzinho, às vezes não toca nem a campainha. Ela chega. E nós precisamos estar preparados para não sermos destruídos. Porque nós não sabemos a intensidade das provas que poderão vir. Reconhecimento, arrependimento, comprometimento e perseverança. Não é só um período não, é perseverar, vamos embora, é isso aqui, ó, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, vamos embora. Não tem colherzinha de chá não, fidelidade ao Senhor, vamos lá. Caminha com alguém, para você abrir o coração, para cobrar de você, andar juntos, cobrar no sentido de ajuda mesmo. E desta forma nós podemos sobreviver amanhã. E por fim, a família inabalável prevalece depois das tempestades. Versículo 48, e não pôde abalar por ter sido bem construída. Jesus Cristo, meus irmãos, é o mais interessado em nos ver de pé depois das tempestades. Porque foi Jesus mesmo que nos instruiu o que fazer para não sermos abalados diante das tempestades. Foi Ele quem nos instruiu aqui. Nós não podemos ficar falando Senhor, Senhor e não obedecê-lo. Pelo contrário, se eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, eu preciso obedecê-lo. E a obediência é conhecer aquilo que Ele ensina e praticar. Obediência. Salmo 62, versículo 7 diz: ó minha alma,
é um monólogo aqui, né? É o salmista falando consigo mesmo. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Salmo 62. Esta rocha, a casa construída sobre a rocha, é a casa, é a família, o lar que está fundamentado nos princípios da palavra de Deus. E nós precisamos vivê-la diariamente em casa. Senão, meus irmãos, depois da casa destruída, para recuperar é mais difícil. É mais difícil. Pode ser possível? Talvez sim. Talvez sim. Mas se for para pagar um alto preço, que seja para mantê-la firme na rocha. Porque se agora nós relaxarmos, meus irmãos, depois da tempestade não vai ter descanso não. E vem com dores. Mas então o melhor é fazermos o dever de casa diariamente. Não tenta viver 2 dias, 3 dias de cada vez, porque Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Um dia de cada vez. Eu confesso, meus irmãos, que eu tenho aprendido a viver uma manhã de cada vez. Durante o dia eu vivo só o período da manhã. Depois eu vivo só o período da tarde. Depois eu vivo só o período da noite, porque eu percebi que às vezes eu tinha algum compromisso à noite, que de manhã eu já estava ansioso. Então eu olho e falo assim, peraí, o que eu tenho para fazer agora de manhã? E eu foco na minha manhã. Ah, mas eu tenho os meus compromissos de tarde e eu tenho aquele compromisso à noite. Tá, eu preciso adiantar alguma coisa agora aqui? Não, então eu vou viver a minha manhã. Então nós temos que viver um dia de cada vez. Leia a Bíblia só hoje. Só hoje. Obedeça, renuncie à sua ira. Renuncie à sua impaciência. Só hoje. Não precisa renunciar. O de amanhã agora não. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. É igual atividade física, Jurandir. Só hoje. Vamos fazer só hoje. Não precisa. Se eu quero andar 1 quilômetro, para que eu vou andar 10? Ande 1 hoje. Eu não preciso ler a Bíblia inteira hoje. Deus não espera de nós, meus irmãos, a perfeição. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós não vamos conseguir. Quando Pedro negou Jesus, Jesus só olhou para Pedro, tipo assim, eu já sabia, Pedrão. Eu sei quem é você. Mas é esse Jesus que quer que sejamos inabaláveis. É com Ele no comando. Ele quer ver a nossa família, Ele quer ver no nosso casamento a obediência das suas instruções, porque as suas instruções são instruções para a vida e não para a morte. São lições que trazem alegria, não tristeza. Vida em abundância, não uma vida de miséria. Então, quando Jesus diz, façam o que eu estou pedindo, obedeçam os meus mandamentos, andem conforme a lei do Senhor, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, e tudo que vocês fizerem, vocês serão prósperos. É isso que ele diz.
O bem é para quem? É para ele? Não é. Ele é perfeito, ele é pleno, ele não precisa de nós, mas a verdade é que nós que precisamos dele. E precisar de Deus significa obedecê-lo, não tem outra forma. Não basta somente conhecermos a Deus, mas nós temos que amá-lo, ouvi-lo e praticar aquilo que ele tem para nós. O Antigo Testamento inteiro é Deus trazendo Israel para a rota. Ei, vocês estão fora da rota, a rota é aqui, faça o que eu estou pedindo. Aí Israel vai lá e desobedece, Deus manda os profetas, manda um recado para aquele povo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer as consequências. Volta o povo arrependido para cá, e toda hora Deus trazendo o povo de volta para a luz, porque o pecado nos leva naturalmente para a escuridão. Então, quando nós buscamos a palavra, todo dia, nós somos lembrados, todos os dias, onde nós devemos permanecer. Agora, se nós não buscamos a palavra, nós nos esquecemos, porque nós temos uma natureza que irá nos lembrar que existem prazeres seculares, que existe a desobediência, que mentir é mais fácil do que falar a verdade. Nós temos uma natureza que está sempre querendo sair, mas quando nós alimentamos da palavra todos os dias, não é isso que Paulo diz em Romanos 12? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, primeiro aqui pela renovação do vosso entendimento. Quando eu busco a palavra constantemente, a minha mente muda. E quando muda a mente, muda as minhas atitudes. Está aqui os psicólogos para confirmar, Rafaela. Muda primeiro a mente, para depois mudar as atitudes. Eu preciso encerrar a mensagem. Mas teve um dia que eu fiz uma experiência dessa. Falei assim, sempre aquele desejo de querer dar uma emagrecidinha, né? Gilza. Eu falei assim, eu vou fazer um teste, eu vou começar mudando minha mente. Aí eu entrei no site da Globo, naquele Bem-Estar, na época. E lá eu vi, mulher emagrece 20 quilos tirando o cafezinho. Aí eu comecei a ler o artigo. E aí, fulano mudou o seu estilo de vida quando comprou a sua bicicleta. E eu fui me alimentando daquelas informações. Vocês não acreditam, gente. Eu não emagreci não, mas naquele momento eu entrei no Mercado Livre e comprei a minha bicicleta e passei aí para o trabalho de bicicleta. Isso lá em Cuiabá tem anos já. Então tudo começa com a mudança de mente. E meus irmãos, a nossa mente precisa ser abastecida com as coisas do reino de Deus. Quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós começamos a estranhar aquilo que não faz parte do céu, das verdades do céu. E meus irmãos, a consequência disso, sabe o que é? Virão as tempestades e permaneceremos inabaláveis. Inabaláveis. Agora, dá trabalho. Cavar, profundidade, meditar na palavra, aprender. Meu Deus, o que significa esse nome? Onde eu estou? Que texto é esse? E você abrir a Bíblia, abrir um comentário bíblico, pesquisar. Pastor, me ajuda aqui. E quando você entende, vai dar trabalho. Este mundo imediatista vai dizer para você que é fácil, que não é, mas é o preço, meus irmãos, para se ter uma casa firmada na rocha. Mas uma coisa eu digo, valerá a pena. Valerá a pena. A palavra é uma pena, que é difícil, mas valerá a pena.
Amém? Ó Deus eterno, nós queremos declarar ao Senhor neste culto, ó Pai, que nós somos dependentes do Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Nós não temos onde firmar os nossos passos se não for no Senhor, ó Deus. Nós também queremos dizer a Ti, Pai, que nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais da Tua palavra. Nós queremos Te obedecer mais. Nós queremos, ó Deus, ser mais amáveis, a começar dentro da nossa casa. Porque a bênção na família derramará sobre toda a igreja e, consequentemente, toda a sociedade. Mas tudo começa em casa. Talvez haja, Senhor, no nosso meio, famílias por um fio. E nesta hora nós intercedemos, ó Deus, por este lar. Talvez hajam casais enfrentando conflitos. Ó Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê paciência, Pai, para que não haja divórcio, porque a Tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio. Em nome de Jesus, Senhor, se há filhos que estão se rebelando contra pais, se há filhos que já estejam tendo práticas às escondidas, em nome de Jesus, acenda a luz enquanto há tempo, ó Deus, e não permita que os filhos venham se perder, ó Pai. Abra, Senhor, os olhos dos pais, dê sabedoria a cada um de nós, pais, dê, ó Deus, paciência, sabedoria ao usar as palavras. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos declarando aqui que se o Senhor não vier conosco, nós não saberemos o que fazer. Por isso, ó Deus, nós contamos com o Teu amor, nós contamos com a Tua intervenção. Em nome de Jesus, Senhor, restaura famílias. Ó Deus, olha, Senhor, para a nossa igreja, olha para as famílias da nossa igreja, aquelas que estão abaláveis, que, ó Deus, o Senhor, mediante o Teu Espírito, mediante o poder da Tua palavra, mediante um milagre, o Senhor possa transformar-nos em uma família inabalável, porque nós sabemos que as tempestades virão, mas o sol da justiça há de mostrar a sua luz, pois a conduta do amor é Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, fortalece-nos dia a dia, dá-nos sede da Tua palavra, dá-nos saudades da nossa Bíblia, dá-nos, ó Deus, a consciência de sentarmos com os nossos filhos, ó Deus, e compartilharmos uma história da Bíblia, mas dando ênfase no Teu amor, no Teu poder, na Tua intervenção, na Tua grandeza, na Tua soberania, na Tua misericórdia. Que os nossos filhos venham entender, ó Pai, que eles venham entender a Tua mensagem, o Teu propósito, o propósito da Bíblia em casa, da Bíblia aberta, o propósito de virmos domingo após domingo, ó Deus, na congregação dos santos. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, cada uma das famílias da Tua igreja. Estendemos esta oração também, ó Deus, para as demais igrejas da nossa cidade. Tenha misericórdia, Senhor, porque nós percebemos que o mundo está contra o Senhor. Não é de hoje, mas tem intensificado, ó Deus, nas redes sociais, na TV, ó Deus, as pessoas estão querendo que prevaleça a mentira, mas o Senhor é a verdade. Em nome de Jesus, Senhor, interfira, intervenha, não permita, Senhor,
que a tempestade venha derrubar alguns lares aqui da tua igreja, não permita, ó Deus, não permita, em nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, entender que as tempestades vêm para todos, e que nós temos a responsabilidade, nós temos a nossa parte, sim, a fazer, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós não temos onde ancorar os nossos barcos, nós não temos um porto seguro se não for o Senhor. Não existem filosofias mais poderosas do que a tua palavra, não existem ciências mais sábias do que as tuas palavras. Por isso, ó Deus, nós entendemos que se nós prevalecermos na tua palavra, nos teus princípios, obedecendo os teus ensinos, é que nós iremos prevalecer, permaneceremos em pé, por causa do Senhor. Este é o clamor, ó Deus, que nós levantamos em favor das famílias da tua igreja, a começar este mês de maio, onde nós lembramos deste tema, clamando ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.